Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, nos convida a entender melhor como pensamos, julgamos e escolhemos. Seu objetivo é nos dar um vocabulário mais rico para discutir os erros, tanto nossos quanto dos outros. Kahneman destaca a importância de Amos Tversky, seu colaborador de longa data, sem quem este trabalho não seria possível. Juntos, eles exploraram como a mente humana opera, revelando vieses sistemáticos que afetam nossas intuições e escolhas. Parte 1. 2 sistemas, 1 hora menos 5 horas. Kahneman nos apresenta a metáfora de 2 sistemas em nossa mente, o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1, rápido e automático, opera de forma automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço e sem controle voluntário. Ele é responsável por impressões, intuições, intenções e sentimentos. Pense em reconhecer uma mulher com raiva ou responder a 2 mais 2. É o herói deste livro, gerando padrões complexos de ideias de forma silenciosa e inconsciente. Sistema 2. Lento e esforçado, aloca atenção a atividades mentais laboriosas, como cálculos complexos. É o eu consciente, o raciocinador que faz escolhas. Um exemplo é resolver a multiplicação 17x24, que exige esforço e concentração. A interação entre os 2 sistemas é fundamental. O sistema 1 gera sugestões, e o sistema 2 as endossa ou corrige. Quando o sistema 1 encontra dificuldades, ele recorre ao sistema 2 para um processamento mais detalhado. Um exemplo disso é o problema do bastão e da bola, onde a intuição inicial do sistema 1, 10 centavos, está errada, e o sistema 2 precisa ser ativado para chegar à resposta correta, 5 centavos. A preguiça do sistema 2 é uma característica marcante. Ele reluta em investir mais esforço do que o estritamente necessário. Isso explica por que, muitas vezes, aceitamos respostas intuitivas sem verificá-las. Essa preguiça pode levar a erros notáveis, como demonstrado pelo famoso experimento do gorila invisível, onde a concentração intensa em uma tarefa nos torna cegos para o óbvio. A mente é uma máquina associativa. Ideias são nós em uma vasta rede de memória, e a ativação de uma ideia dispara outras em cascata. Isso é o priming. Por exemplo, ver a palavra comer torna mais fácil reconhecer sopa. O priming não se limita a palavras. Ações e emoções também podem ser primadas inconscientemente, como no efeito Flórida, onde palavras relacionadas à velhice fazem as pessoas andarem mais devagar. Isso mostra que nossas ações podem ser influenciadas por eventos dos quais não temos consciência. A conforto cognitivo é um sinal de que as coisas estão indo bem para o sistema 1. Uma frase impressa de forma legível, repetida ou evocada com facilidade, será processada com conforto cognitivo. Isso leva a ilusões de familiaridade e veracidade. A repetição, por exemplo, torna as afirmações mais críveis, um fato conhecido por instituições autoritárias e marqueteiros. Nosso sistema continuamente avalia o mundo ao nosso redor, identificando normas e detectando surpresas. Ele busca causas e intenções, mesmo onde não existem, como na ilusão de Moisés. Essa busca por coerência causal, aliada ao que Kahneman chama de vis-à-vis, o que você vê é tudo o que há, leva o sistema a tirar conclusões precipitadas e a ignorar informações ausentes. O efeito halo, onde a primeira impressão influencia a avaliação de todas as outras qualidades de uma pessoa, é outro exemplo de como o sistema simplifica e torna o mundo mais coerente do que ele realmente é. Parte 2. Heurísticas e vieses, 5 horas menos 11 horas. Kahneman e Tversky exploraram como essas heurísticas levam a vieses sistemáticos, erros previsíveis em nossos julgamentos. A lei dos pequenos números. Tendemos a acreditar que pequenas amostras são altamente representativas da população, mesmo quando não são. Isso pode levar a conclusões erradas, como no exemplo da incidência de câncer em condados rurais. A mente humana prefere explicações causais a meras estatísticas. Âncoras. O efeito de ancoragem ocorre quando um valor inicial, mesmo que irrelevante, influencia as estimativas subsequentes. Isso pode ser por ajuste insuficiente do sistema 2 ou por priming do sistema 1. Juízes, por exemplo, são influenciados por um número aleatório em suas sentenças. A heurística da disponibilidade. Julgamos a frequência de um evento pela facilidade com que exemplos vêm à mente. Eventos proeminentes, dramáticos ou pessoais são mais disponíveis e, portanto, percebidos como mais frequentes.
Isso pode distorcer nossas estimativas de risco, como no caso da cobertura da mídia sobre acidentes aéreos. Disponibilidade, emoção e risco. As emoções desempenham um papel crucial. O viés do afeto nos leva a gostar ou desgostar de algo, e isso determina nossas crenças sobre seus benefícios e riscos. As cascatas de disponibilidade explicam como uma notícia relativamente menor pode levar ao pânico público e a ações governamentais exageradas, como no caso do Alar ou do Love Canal. A heurística da representatividade. Tom W. e Linda prevemos resultados baseando-nos na semelhança com o estereótipo, ignorando informações estatísticas cruciais como as taxas base. O problema de Tom W., o nerd da computação, e o problema de Linda, a caixa de banco feminista, ilustram como a plausibilidade pode prevalecer sobre a probabilidade, levando à falácia da conjunção. Causas superam estatísticas. Nossa mente prefere explicações causais a fatos estatísticos. Taxas base causais, como motoristas verdes são perigosos, são mais facilmente incorporadas em nossos julgamentos do que taxas base estatísticas. 85% dos táxis são verdes. Regressão à média. O fenômeno de que resultados extremos tendem a ser seguidos por resultados mais próximos à média é frequentemente mal interpretado como causal. O instrutor de voo que acreditava que a punição funcionava por observar melhorias após bronca é um exemplo clássico. Parte 3. Superconfiança, 11 horas menos 13 horas. A mente humana é propensa a uma ilusão de compreensão. Criamos narrativas coerentes do passado que nos dão a falsa sensação de que entendemos o que aconteceu e podemos prever o futuro. O viés retrospectivo, hindsight bias, nos leva a acreditar que sabíamos o que aconteceria, mesmo que não fosse o caso. A ilusão de validade, a confiança subjetiva em um julgamento, não é um guia confiável para sua precisão. Experiências como a de Kahneman na seleção militar demonstram que, mesmo com feedback sobre a pouca validade das previsões, a confiança em casos individuais permanece. Intuição versus fórmulas. Pesquisas mostram que algoritmos simples superam consistentemente o julgamento de especialistas em ambientes de baixa previsibilidade. Isso se deve à inconsistência humana e à incapacidade de ponderar adequadamente as variáveis. A visão de fora. A falácia do planejamento é uma manifestação do otimismo exagerado. Previsões de projetos são irrealisticamente otimistas e podem ser melhoradas consultando estatísticas de casos semelhantes. A visão de fora. Em vez de focar apenas nas especificidades do próprio projeto, a visão de dentro. O motor do capitalismo. O otimismo, embora benéfico para a resiliência, pode levar a superconfiança e riscos excessivos, especialmente entre empresários. A negligência com a competição e a crença de ser melhor que a média são vieses comuns que contribuem para a superconfiança. Parte 4. Escolhas, 13 horas menos 17 horas. Nossas escolhas, especialmente em cenários de risco, são moldadas por vieses cognitivos. Os erros de Bernoulli. A teoria da utilidade esperada de Daniel Bernoulli, que por séculos foi a base da economia, falha ao não considerar o ponto de referência. A felicidade e o valor de um resultado dependem de ser percebido como ganho ou perda em relação a um ponto inicial. Teoria da perspectiva. Kahneman e Tversky desenvolveram a teoria da perspectiva para corrigir os erros de Bernoulli. Ela postula 3 características principais. Avaliação em relação a um ponto de referência. Resultados são percebidos como ganhos ou perdas em relação a um ponto neutro. Sensibilidade decrescente. A diferença subjetiva entre $100 e $200 é maior do que entre $1.000 e $1.200, tanto para ganhos quanto para perdas. Aversão à perda. Perdas são sentidas de forma mais intensa do que ganhos equivalentes. A razão de aversão à perda geralmente varia entre 1,5 e 2,5. O efeito dotação. Tendemos a valorizar mais os bens que possuímos para uso do que os que não possuímos. Isso se manifesta na relutância em vender algo que já é nosso, mesmo por um preço alto. Eventos ruins. O cérebro humano é programado para dar prioridade a notícias ruins e ameaças. A aversão à perda é uma das muitas manifestações dessa dominância da negatividade. O padrão quádruplo. Este padrão ilustra como uma combinação de sensibilidade decrescente e pesos de decisão não lineares leva a diferentes atitudes em relação ao risco em cenários de ganhos e perdas. Pessoas são avessas ao risco para grandes ganhos, mas buscam risco para grandes perdas.
Para pequenas probabilidades, as pessoas buscam risco para ganhos, loterias, e são avessas ao risco para perdas, seguros. Eventos raros. Eventos raros são frequentemente superestimados e recebem peso excessivo em nossas decisões, especialmente se são vívidos emocionalmente carregados, como o terrorismo. A negligência com o denominador explica por que riscos expressos em frequências ES 1 em 10 mil parecem mais ameaçadores do que em probabilidades ES 0,001%. Políticas de risco. As pessoas tendem a adotar um enquadramento estreito nas decisões, tratando cada escolha isoladamente, em vez de considerar um quadro mais amplo. Uma política de risco que agrupe decisões pode mitigar a aversão à perda. Contas mentais. Usamos contas mentais para organizar e gerenciar nossas finanças, o que pode levar a comportamentos irracionais, como a falácia do custo afundado, continuar investindo em um projeto perdedor para evitar a humilhação de admitir o fracasso, ou o efeito de disposição, vender ações vencedoras e manter as perdedoras. Arrependimento. O medo do arrependimento influencia nossas decisões. Sentimos mais arrependimento por resultados gerados por ação do que por inação, mesmo que os resultados sejam objetivamente os mesmos. Reversões. Julgamentos e preferências podem ser revertidos dependendo de serem feitos em avaliação isolada ou avaliação conjunta. A avaliação conjunta, que envolve o Sistema 2, tende a ser mais consistente. Quadros e realidade. Declarações logicamente equivalentes podem evocar reações diferentes devido ao enquadramento. Termos como sobrevivência versus mortalidade para cirurgias mostram como o enquadramento emocional pode alterar escolhas, mesmo entre especialistas. Parte 5. 2 eus, 17 horas menos 19 horas. Kahneman distingue 2 eus que habitam nossa mente. O eu experiencial. O eu que vive os momentos, respondendo a pergunta está doendo agora. O eu recordativo. O eu que guarda a memória e faz as escolhas, respondendo a pergunta como foi isso, no geral. A pesquisa sobre a dor da colonoscopia revelou que o eu recordativo é influenciado pela regra do pico-fim, a média da dor no pico e no final do procedimento, e pela negligência com a duração. A duração total do procedimento não influencia a lembrança. Isso significa que a lembrança de uma experiência nem sempre reflete a experiência vivida. O eu recordativo, ao contar a história da nossa vida, também negligencia a duração e foca em momentos significativos e finais. Isso nos leva a misvanting, fazer escolhas ruins devido a erros de previsão afetiva. A ilusão de foco nos faz exagerar a importância de qualquer aspecto da vida em que estamos pensando no momento, levando a decisões que nem sempre maximizam o bem-estar real. Conclusões. 19 horas menos 20 horas. Kahneman conclui reafirmando que o Sistema 1, embora fonte de vieses, é a origem na maior parte do que fazemos corretamente. Nosso pensamento intuitivo é geralmente eficaz, mas podemos melhorar nossos julgamentos reconhecendo os sinais de vieses cognitivo, se ativando o Sistema 2 para uma análise mais lenta e deliberada. Organizações, por sua vez, podem ser mais eficazes do que indivíduos na prevenção de erros, implementando procedimentos ordenados como listas de checagem e exercícios como pré-mortem. Uma linguagem precisa para identificar e discutir os vieses, como efeitos de ancoragem ou enquadramento estreito, é crucial para uma fofoca construtiva que leva a melhores decisões. Esperamos que este resumo tenha enriquecido sua compreensão sobre o fascinante funcionamento da mente humana e como podemos navegar melhor pelas complexidades do julgamento e da decisão. Obrigado por ouvir.